A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Estamos mais uma vez aqui no canal cumprindo o propósito com Deus. E Deus falou muito comigo nessa palavra, inclusive na quarta eu acabei comentando com os meus amigos que Deus me deu essa palavra na segunda, que servia tanto para a vida deles quanto para a nossa, né? Para mim, principalmente. Deus me edificou muito através dessa palavra, me ajudou a parar e analisar muitas coisas na minha vida. Então, essa semana tem sido uma correria, teve dias bons, dias ruins, mas todos Deus cuidou, todos teve a mão de Deus, todos foi conforme a vontade de Deus. Então, que seja perfeito, que a paz de Deus sempre reine sobre as nossas vidas. Mesmo em tempos de aflições, mesmo em dias que parece que não vai acabar, mesmo com situações que tu nem espera. Mas Deus, Ele sempre mostra que Ele está lá cuidando da gente. Amém? Eu vou te pedir para que entre em oração junto comigo, para que Deus conduza essa palavra. Oh Deus amado, Paizinho poderoso, oh meu Abba maravilhoso, Senhor. Pai, que Tu conduza essa palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo tome conta da minha língua, Pai. Pai, que a Tua palavra seja amorosa, que ela traga renovo para as nossas vidas. Pai, usa-me para que eu possa entregar aquilo que Tu preparou para a vida de cada um que está assistindo. Senhor, eu te peço, Pai, que Tu entre com providência na vida de cada um, Senhor. Pai, que Tu passe azeite e cure cada ferida aberta que eles não conseguem fechar, Senhor. Pai, diz a Tua palavra que só Tu podes cuidar de nós. Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti nessa noite. Pai, que Tu cuide da nossa saúde, Senhor. Que Tu cuide das nossas finanças, ó Pai. Que Tu cuide dos nossos familiares, Pai. E que a Tua graça seja tão grande sobre as nossas vidas que ela transborde e atinja todas as pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Oração mais curta, né? Bom, hoje foi um corrido dia pra mim. Mas eu creio que Deus tem um sobrenatural essa noite. Eu creio que Deus quer falar contigo. Eu creio que Deus quer cada vez que tu se aproxime mais dele. E Deus me inquieta para que eu não falhe nesse dia de vir aqui e entregar a palavra dele. E é incrível, às vezes tem um monte de coisa marcada e eu penso, como eu vou fazer? Eu tenho que fazer essa pregação, eu tenho que entregar aquilo que Deus propôs no meu coração. E de repente tudo é desmarcado e eu tô aqui para entregar essa mensagem. Ou tudo se encaixa, dá o tempo de fazer tudo nesse dia. Que eu sempre me proponho a entregar para Deus, para entregar essa mensagem para ti. Porque Deus tem sido magnífico comigo, tem sido magnífico na minha vida. Não me custa nada e retribuir, e eu devo retribuir, porque às vezes a nossa gratidão ela é tão pouca. A gente precisa demonstrar através de atos que a gente é grato, não só em palavras, mas em atos, em mudança de vida, em obediência, em ajudar os outros. Isso mostra a nossa gratidão com Deus. Então que nós possamos mudar e a cada dia sermos mais gratos a Deus. Amém? Bom, Deus me tocou essa semana, talvez seja uma palavra muito conhecida, que se encontra em Êxodo 16. Tá? Ela vai falar que essa palavra ela ocorre, né, quando o povo de Israel saiu do Egito. Então vai falar ali que Moisés e Arão estavam conduzindo esse povo. E se vocês lerem o capítulo, vai mostrar todos os livramentos que Deus deu para eles. Deus levantou colunas de fogo. Deus levantou uma nuvem que durante o dia dava sombra para eles e durante a noite era fogo para que eles pudessem seguir a caminhada deles. Deus ele abriu o mar vermelho para que os israelitas pudessem atravessar e chegar no outro lado. E
tudo isso ocorreu porque Deus tinha um propósito com aquele povo. Deus tinha firmado uma aliança com aquele povo. E vai contar na palavra de Deus que mesmo o povo sabendo dessa aliança, mesmo o povo vendo todos os livramentos que eles viveram, eles ainda murmuravam a todo tempo. E Deus tocou no meu coração para que eu lesse essa murmuração em específico, onde vai dizer assim, Êxodo 16, versículo 2. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós pelo menos podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de nos matar de fome toda essa multidão. Bom, Deus tocou no meu coração da seguinte maneira: quantas vezes Deus nos livra de situações, quantas vezes a gente clama a Deus, quantas vezes a gente nos prostra, quantas vezes a gente reclama, né? A gente busca, a gente clama a Deus e Ele ouve as nossas orações. Eu imagino que o povo de Israel, quando chegou na frente do mar, eles pensavam: como eu vou sair dessa situação? Então Moisés, ele orou a Deus e teve uma resposta. Ele ouvia a voz de Deus. E muitas vezes nós, na nossa caminhada, em determinados momentos, a gente está tão próximo de Deus que a gente ouve a todo momento a voz dele. E aonde a gente passa, a gente tem vitória. Então tu entrega lá a tua vida para Deus. Tu vive o sobrenatural de Deus. Tu encontra adversidades, mas tu ora a Deus e Deus te socorre. Só que vai falar que o povo do Egito, mesmo lembrando de todos esses livramentos, eles estavam preocupados com o prazer momentâneo, que era um alimento. Eles queriam alimentar a carne. E eles não estavam pensando no propósito que Deus tinha dado para a vida deles, no propósito que Deus tinha falado que eles iriam chegar numa terra prometida, onde teria tanta abundância de comida que eles não saberiam explicar. Mas mesmo assim, o povo, ele não olhou para o propósito, ele estava preocupado com o momento do que eles estavam passando, que era fome naquele exato momento. Quantas vezes nós, nas nossas vidas, a gente está enfrentando um problema, uma adversidade, e a gente esquece de olhar para o propósito de Deus. A gente foca só naquele problema, e aquilo faz com que a gente coloque uma venda nos nossos olhos espirituais, porque a gente passa a olhar somente com os olhos carnais. E aí a gente vê aquela adversidade e obviamente tem coisas que eu e tu não vamos poder resolver, não vamos conseguir resolver, mas Deus, Ele pode resolver tudo. O povo do Egito olhou para a esquerda e para a direita e via que não tinha alimento. Eles achavam que iam morrer de fome. Quantas vezes nós enfrentamos adversidades que nós achamos que não vamos durar até o outro dia? Quantas vezes a gente faz tempestade em copos de água por coisas tão simples porque a gente não consegue enxergar a solução? Mas Deus te diz bem claro, tu não precisa enxergar a solução, tu precisa crer, tu precisa ter fé. A fé a simples palavra fé, ela já significa crer no invisível. Então tu não precisa ver, precisa crer. Tu precisa saber que tem alguém pelejando por ti e que ele sabe todas as tuas necessidades. O povo foi tão incrédulo que esqueceu que Deus, Ele foi tão perfeito que abriu o mar, livrou eles dos egípcios, mas não ia lembrar que eles tinham que comer. Deus sabe que que o teu corpo precisa de alimento para sobreviver. E Deus, Ele é tão perfeito que Ele com certeza já estava providenciando isso, mas o povo preferiu murmurar. Então o Senhor olha para Moisés no versículo 4, vai falar isso, e diz: agora eu vou fazer chover
pão do céu para vocês. E o povo deverá sair, cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim, eu os porei à prova, para saber se vocês vão obedecer às minhas ordens. No 6º dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Bom, Deus ouviu a reclamação dos israelitas e mesmo assim ele disse: vocês ainda não creem em mim, então eu vou fazer mais um milagre. Eu vou providenciar comida. Se é isso que está barrando vocês de crerem em mim, de vocês acreditarem no meu poder, de vocês acreditarem no propósito que eu firmei com vocês lá atrás, que eu firmei com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, vocês não... Eu vou mostrar do meu poder um pouquinho mais, para dar mais um bom ânimo para vocês, para que vocês sigam em frente na caminhada. E ele faz com que caia pães do céu. Imagina, o povo queria comer. E aí Moisés chega para eles e fala o seguinte: ei, Deus disse para ti que vai cair pão do céu. O povo já não olhava para a esquerda, para a direita, não tinha o que comer. Olhava para o céu, como assim vai cair pão do céu, né? Humanamente isso é impossível. Mas, irmão, Deus, ele é um Deus do sobrenatural. Eu acredito que ele podia mover céus e terras, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele disse: o alimento vai vir dos céus, para que o povo olhasse para cima e reconhecesse que o único que pode suprir todas as suas necessidades, ele está em cima, ele está no céu, cuidando de cada um de nós. E ainda vai falar que Deus, ele é tão perfeito que ele não parou e disse só que ele ia alimentar o povo. Ele disse que no 6º dia eles teriam que colher esse alimento em dobro, porque para que eles não precisassem trabalhar no 7º dia. Cara, esse Deus é tão maravilhoso que ele sabe até os limites do nosso corpo. Ele sabe que por mais que a gente se esforce, por mais forte que a gente seja, a gente também precisa de um dia de descanso. O nosso corpo, ele precisa descansar. E Deus olha para eles e diz: eu vou suprir a necessidade de vocês, que vocês me pediram quanto ao que comer, mas eu vou dar algo a mais, que é um descanso para vocês recuperarem as suas energias. Tá entendendo? Quando Deus, ele faz na tua vida, ele não te dá só aquilo que tu pede. Ele te dá algo muito maior e muito melhor, porque só ele sabe o que realmente tu precisa. E aí vai contar que o primeiro alimento que Deus provém são codornas, porque ele diz que ainda o povo de Israel à noite iria comer carne. Ele fez uma promessa e ele cumpriu. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que tu serve. E falou que no dia seguinte amanheceria com o pão do céu. E aí vai dizer ainda que Deus, ele deu a ordenança do povo descansar no 7º dia, porque ele queria testar se o povo: olha, eu fiz um milagre na tua vida, eu fiz aquilo que tu pediu, agora eu quero saber se tu é obediente a mim. Eu fiz o que tu queria, agora me obedece. Era só isso que te barrava para chegar em adoração até mim? Então pronto, tá aqui. E agora? Por que tu não tem adorado a Deus? Cara, Deus é perfeito, olha essa palavra. Ei, tu pede para Deus e ele te dá. E por que tu não tem se prostrado para ele? Por que tu não tem adorado mais a ele? Por que tu não tem entregue a tua vida? Tu só quer pedir? Cara, eu quero viver cada vez o melhor de Deus. E não é só pedindo, é dando glória, é fazendo a diferença na vida das pessoas. Não pensa só mais em ti. E Deus, ele faz um teste, porque ele nos testa a todo momento. Ah, Vitor, Deus não nos testa, ele testa. Ele sabe, ele precisa que tu veja a tua mudança. Ele precisa te mostrar o que tu tem que mudar. E se tu passar no teste, tu vai olhar pra ti e vai dizer: caraca, como Deus mudou a minha vida. Isso é tão gratificante.
E vai dizer que no 7º dia algumas pessoas saíram para pegar alimento, porém não acharam nada. Deus derramou alimentos e eles ainda não obedeceram a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? E vai dizer que Deus então fala para Moisés o seguinte: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembre que eu, Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no 6º dia eu lhe dei alimento para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Então, quando foi visto o erro deles, foi apontado o erro deles, porque quem aponta é Deus, é o Espírito Santo, e o povo se constrangeu. Caraca, Deus fez mesmo na minha vida. Deus derramou o alimento e ele foi tão cuidadoso comigo que no 6º dia ele deu o alimento em dobro para que eu possa descansar no 7º dia. E eles reconheceram, e naquele momento eles não trabalharam. Isso é importante na nossa vida. Quando Deus nos alerta que nós temos que mudar em algo, quando Deus nos mostra onde está a nossa falha, a gente deve mudar imediatamente. E não permita que te barre, tá? Mude se for necessário, e se for muito difícil, peça ajuda a Deus. Ele vai apontar, e eu creio que tu vai se esforçar cada vez. E enquanto eu lia toda essa palavra, vai dizer que durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, que foi o nome que eles deram a esse pão que caiu do céu. E até chegarem a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. E enquanto eu lia isso, eu lembrei que Deus cumpriu os propósitos, né? Por mais que tenha levado tempo, porque quem atrasou as bênçãos deles foram próprios os israelitas. Mas Deus me inquietava falando o seguinte, que Deus, no momento que ele deu maná para o povo olha para aquele maná, e eles tinham lá no Egito, eles comiam comida, e eles receberam maná. E o povo, eu penso que o povo olhava para aquilo e pensava: que é isso? Eu te pedi comida, tu tá me dando uma coisa branca que eu nem sei o que é. E Deus revelava no meu coração o seguinte, que muitas vezes para te cumprir o propósito que Deus tem na tua vida, como ele levou o povo até Canaã, a fronteira de Canaã, né? É necessário que Deus faça o que ele precisa. O que tu precisa, não o que tu quer. Deus, ele vai fazer na tua vida aquilo que tu precisa, não aquilo que tu quer. O povo poderia querer carne, alimento todos os dias, mas Deus mostrou para eles que o maná faria com que eles chegassem no propósito. O maná era tão completo que supria todas as vitaminas que eles eram necessárias, porque Deus estava dando o que era preciso para chegar no objetivo, não o que eles queriam. Então, irmão, muitas vezes tu vai orar por algo que é o que tu quer, mas Deus, se não for aquilo que tu precisa, ele não vai te dar. Porque muitas vezes a gente ora por coisas que nos desviam da nossa caminhada, mas Deus, ele sabe exatamente o que é preciso estar na nossa vida para que a gente consiga prosseguir e encontrar com propósito. Amém? Não murmure, não reclame. Se tu tá passando por uma situação, é porque Deus acha que tu precisa passar por ela. Porque Deus diz que tu precisa ser mais forte, ou tu precisa ser mais obediente, ou tu precisa ser mais simpático, ou tu precisa ter mais empatia, ou tu precisa ter mais do amor de Deus no teu coração. Deus, ele só faz aquilo que vai fazer com que eu e tu cresça. Então que a gente não venha questionar o nosso Deus maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, amém!
e que possamos chegar no propósito de Deus. Bom, pessoal, essa palavra foi um pouco mais longa. Não era tudo isso que eu queria falar, mas eu tenho certeza que Deus ele conduziu e foi colocando as palavras corretas na minha boca. Então vamos orar e vamos decretar uma semana abençoada sobre as nossas vidas, que o amor, a graça de Deus recaiam sobre as nossas vidas diariamente. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra abençoada, Senhor amado. Obrigado, Deus, por me usar, por eu sentir a Tua presença cada dia na minha vida, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu sabia que eu era limitado quanto a falar e Tu tem colocado palavras, Tu tem colocado falas na minha boca, Pai. Tu tem entregue mensagens para o Teu povo, Senhor. Obrigado, Pai, por me usar. Te peço, Pai, nessa noite que Tu mude a vida de cada um que está assistindo essa palavra. Senhor, que todo aquele que ouviu essa palavra, que Tu toque no coração dele, que Tu toque na mente deles, Pai. Que eles venham a viver de forma diferente a partir do momento que Tu fala conosco. Pai, nos dá força, nos lembra diariamente qual é o Teu propósito sobre as nossas vidas e não deixe que nós nos desanimemos na caminhada. Senhor, cuida da nossa família, dos nossos amigos, Senhor. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas e derrama da Tua misericórdia também, Pai. Te pedimos que Tu tenha misericórdia todos os dias, pois nós somos falhos, somos pecadores, Pai. Nós estamos aqui em busca da Tua presença, em busca de ser santos, em busca de melhorar naquilo que é necessário, Senhor, aquilo que é preciso, ó Deus amado. Pai, que nessa noite, Senhor, que cada um que está ouvindo essa live, Senhor, tenha resposta de oração, Pai. Pai, que toda enfermidade vai caindo por terra em nome de Jesus Cristo. E Pai, que por onde a gente passe, a gente leve a Tua presença, a Tua graça, a Tua unção, a Tua soberania, Senhor. Nos usa como Teu canal de bênção, Senhor. E aonde tocar a palma das nossas mãos e a planta dos nossos pés, que seja elevada a Tua prosperidade, Senhor. Pois Tu é Jeová Rafá, Tu é Jeová Jiré, Tu é dono do ouro, Tu é dono da prata, Tu é dono de tudo, Tu é dono das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que a nossa semana seja abençoada e que Deus resplandeça com a Sua graça e misericórdia sobre todos nós. Amém.